Então, em resumo, independente de qualquer interpretação doutrinária, o processo da reencarnação se dá quando o objetivo final, que é a sublimação de determinadas criações mentais, porque nós somos co-criadores, tudo que pensamos de uma forma recorrente e principalmente tudo que sentimos ligadas a emoções, sejam estas sublimes, sejam estas involutivas, passionais, egóicas, egoísticas e possessivas, vão criar o que nós chamamos de formas de pensamento. E essas formas de pensamento podem se sutilizar, sendo criadas de forma sutil, ou podem ser extremamente densas. Isso dá uma resultante vibracional específica e precisamos de uma resultante vibracional mínima em termos de experimentação e aprendizado para deixarmos definitivamente o plano físico. Enquanto essa frequência vibracional mínima não é alcançada, em determinados aspectos da vida, em determinados conceitos evolutivos, embora a palavra não seja bem essa, né? Expressões e manifestações evolutivas da consciência, é necessário que haja todo um processo de recomeço para, a partir daí, termos a oportunidade de darmos continuidade a essa questão evolutiva, né? E, no nosso planeta, temos como mecanismo a reencarnação. Então, num determinado setor evolutivo, como, por exemplo, a compaixão, ou o discernimento, ou a aplicação prática da expansão de consciência, e coisas desse tipo, se algo não atingiu o estado mínimo ou a frequência mínima vibracional, é preciso que o processo ele recomece para que as experimentações feitas e a questão da vivência do karma pelo Dharma se dê justamente a contento para alcançar uma frequência vibracional mínima. Enquanto essa frequência vibracional mínima nos vários setores da vida não forem alcançadas, o processo da reencarnação recomeça. Então, a reencarnação, ela não é, como se acredita por aí, somente uma questão de resgate kármico. Aliás, o karma tem a ver com o desequilíbrio do universo. O universo ele tende a ficar em equilíbrio. Se você provoca um desequilíbrio na energia, o universo vai compensar isso. E você, como coparticipante desse processo, vai ajustar, sofrer um ajuste, melhor dizendo, para o reequilíbrio do processo que você provocou, em termos individuais, em termos coletivos. Somente isso. Como se dará o processo? Aí é uma questão relativa à sua própria consciência, à sua própria escolha e a uma hierarquia específica obedecendo a sua centelha divina, o seu Deus interno, a sua mônada, que é a hierarquia, como os orientais chamam, devas lípicas, ou como nós aqui no Ocidente costumamos chamar, senhores do karma. Então, juntando esse processo com a necessidade evolutiva de vivência para alcançar uma frequência mínima em vários setores da vivência do plano físico, no sentido evolutivo espiritual, enquanto isso não acontecer, o processo se repete, a roda de samsara não basta, não para, né? O que vai levar o ser humano a enganos, a ilusões, ao Maya. E o ser humano geralmente se alimenta dessas ilusões, se alimenta do medo, se alimenta do apego, o que torna um fator impeditivo, porque isso tudo leva justamente a um vínculo com o plano físico material de dependência e não de vivência, que obstaculiza o processo de ascensão vibracional.
Então, o discernimento e a consciência nesse processo, equilibrando o que se pensa, o que se fala, o que se sente e como se age, é fundamental para reativarmos o processo de elevação de frequência e, quando tiver que ser, nos desligarmos ou nos desvincularmos da necessidade da experimentação no plano físico. E da necessidade, por uma questão local, planetária, terrestre, do chá do esquecimento. Porque não temos evolução e nem maturidade suficiente para nos lembrarmos de nossas vivências passadas e nossas experiências passadas, tá? De outras vidas. E somos o resultado do ontem e preparamos no presente nossas vivências futuras. Sejam estas na matéria novamente, sejam estas fora da matéria, parcial ou em definitivo. Então, como isso se dá é uma questão de experiência pessoal. Nós temos algumas indicações, vindas até por mensagens ou por conhecimento, de várias culturas ao longo de milênios. A forma como o budista vê a reencarnação é diferente como a forma de um indiano vê, embora tenha muita similaridade com o que o espírita vê e alguns outros também. Quem está certo? Tem alguém errado? Isso me faz lembrar uma máxima do Buda, de Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, da suprema e infinita compaixão da linhagem de Avalokiteshvara ou Cherenzig. Era uma vez 10 sacerdotes cegos, e cada um deles pegou numa parte de um grande elefante que estava à sua frente. Um sacerdote pegou na tromba do elefante e disse: "Eu tenho a verdade na minha mão." Outro sacerdote, pegando no rabo do elefante, disse: "Não, sou eu que tenho a verdade na minha mão." Outro sacerdote segura a orelha do elefante: "Não, vocês estão enganados, quem tem a verdade sou eu, e eu estou tocando nela." O outro toca na pata do elefante, o outro, enfim. Cada um pega, toca, experimenta uma parte do elefante. Todos estão certos, todos estão errados, todos estão errados, todos estão certos. Enfim, a humanidade vive isso. E, no seu processo até mesmo prepotente e arrogante, por que não dizer, imagina que a sua é a única realidade, que a sua crença, que a sua religião é a única realidade, que o seu entendimento sobre a reencarnação é a única realidade. E entendimento que vem de fora para dentro, repito, por mensagens, por livros, por vídeos, por isso, por aquilo, inclusive por pessoas que não entendem nada disso e que são cegos guiando cegos. É preciso, nesse momento de transição, muito discernimento com respeito a isso, porque, lembrando, será que reencarnação é realmente como nos ensinam?